Amados amigos, irmãos, a paz do Senhor, que Deus possa estar protegendo cada um de nós de todo o mal. Aqui estamos mais uma vez para fazer o uso da palavra de Deus, inspirado pelo seu Espírito Santo. Dias de muito frio, muito gelado, a gente vai se esforçando para não deixar sair da direção de, durante um dia de vida, nem sempre se pode, mas sempre que puder, parar para tirar um período para ler a palavra de Deus e se instruir acerca do próprio Deus, segundo o que Ele queira nos revelar. Então, nesta noite, estamos aqui buscando manter essa disciplina. E eu queria frisar, neste momento da minha leitura da Palavra de Deus, algumas evidências da conversão das trevas para a luz, do caminho mau para o caminho bom, o caminho de Deus, de uma vida problemática para uma vida equilibrada, de ter consciência, de passar a ter um testemunho por dizer que está em Jesus, em Deus por Jesus Cristo. E a evidência, uma das evidências de alguém que diz estar em Deus e recebe a Jesus como seu único e suficiente Salvador, é o testemunho de vida acerca das coisas espirituais que ele passa a aprender de Deus. A Bíblia revela um homem chamado Saulo, que por zelo ao judaísmo combatia o que era a obra de Deus por Jesus Cristo. E o próprio, em uma de suas investidas, indo a caminho de Damasco, intervir contra a obra de Deus na terra, o próprio Jesus se manifesta a ele por um facho de luz. Ele fica por um dia cego, é mandado levar à casa de Ananias, que o ensinou alguma coisa da parte de Deus, e ali começou o ministério de Saulo. E ali houve uma situação que é a salvação incondicional. A salvação incondicional, independente do homem querer rejeitar, por não conhecer a palavra de Deus, mas ter zelo e não conhecer na sua intimidade, é aquela que Deus salva. A última coisa que o apóstolo Paulo queria era ser um servo de Deus, era ser um pregador da palavra de Deus, porque Paulo estava inserido nele a cultura judaica, que combatia o cristianismo. E por isso ele era o terrível Saulo, temido em seus dias. Mas, irmãos, quando Jesus chega na vida da pessoa, pela salvação incondicional, ele trabalha o coração e converte, como fez com Saulo e virou Paulo. E tem a salvação condicional, aquela que a pessoa escuta o hino, escuta o pastor, escuta o pregador, a mensagem, vai se convertendo ao longo de anos. Às vezes, na hora da morte, aceita, porque sabe que é bom. Então, o apóstolo Paulo,
O Saulo, melhor dizendo, depois que se converteu, nunca mais ele foi o mesmo. Porque quando Jesus chega, ele chega para mudar. Jesus não vem dar jeitinho, Jesus não vem com paliativo, uma coisa aleatória, não. Por isso que todos que em Jesus diz estar, você tem que ser resolvido, ser realmente Deus. Porque ele só aceita 100% na doação, na entrega, no aceitar. E tem muitos aí dando a porcentagem grande para Deus, através de Jesus, e tem deixado 5%, 10%, 15%, 20% em coisas presas naquela vida pregressa, onde cultuava alguém, se ajoelhava alguém, tinha outros guias, tinha outras coisas às quais se ajoelhavam. E essa conversão por Deus a Jesus ela é rejeitada. Deus não aceita dividir a sua honra, sua glória, seu louvor com nada, nem ninguém. Louvado seja o Senhor. É onde muitos têm voltado para trás, não tem sido revelado a Ele o que Deus quer revelar pela teimosia, pela rebeldia, está sustentando, junto à nova vida que Deus pode dar, pedaços das coisas velhas, da velha vida. E é preciso libertar-se, querer libertar-se. E Paulo, já confesso em Jesus, foi um desses, não vou elevar a apóstolo, foi um dos servos, porque todo apóstolo primeiro tem que ser servo, foi um dos servos que entendeu a chamada. E foi sendo ensinado, foi sendo revelado, e ele entendeu a loucura que ele estava acometendo na sua vida de lutar contra a obra de Deus. Irmãos, ninguém consegue lutar com a obra de Deus. Deus é o forte, é o poderoso, é o majestoso. Enquanto a ignorância não conhecer a Ele, como o Saulo estava, ele vai tendo misericórdia, guardando, protegendo, até salva. Mas quando passa a conhecer, a Bíblia diz, Deus não se deixa escarnecer, porque eu passei a saber, então eu estou escarnecendo, falando mal, zombando, criticando e outras coisas mais. Então, Paulo foi um servo que, quando ele entendeu, e ao escrever as suas cartas, epístolas paulinas, às igrejas nas quais ele fundou, e deixava lá uma ovelha e vinha para outro lugar e fundava e andava, palavras maravilhosas, frases maravilhosas, textos maravilhosos, inspirados pelo Espírito de Deus. E são coisas que nós devemos absorver para acrescentar a nós mais e mais fé, ter uma fé de mais qualidade, ter uma entrega melhor e maior e fazer o melhor para Deus. Eu estou aqui lendo em Filipenses 3, versículo 7, quando ele diz assim, escrevendo aos Filipenses. Ele começa aqui no 1:21, quando ele cita: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Porque ele passou a entender que estar em Cristo e morrer terá a ressurreição e a vida eterna com ele, com o próprio, que vai ser a luz da cidade. Então ele diz, para mim, com firmeza, o morrer
O viver é Cristo. Então ele não deixava que nada o atrapalhasse para prestar o seu culto a Deus e fazer a obra de Deus. E nós devemos estarmos atentos para frequentarmos a igreja, irmãos. Dia de culto, assistência à igreja, apoiar o ministério da igreja, ter horário para a igreja, ser zeloso com a igreja. Porque em Cristo, digo eu, que a palavra me revela, ainda que nós venhamos a morrer, que Deus permita essa sepultura, um dia ele vai ressuscitar. Então são certezas, convicções que Paulo passou a ter, que nós devemos ter em nós também. Para mim, o viver é Cristo, ou seja, em outras palavras, Jesus diz assim, buscai primeiro a mim, cultua primeiro a mim, se entregue primeiro a mim, e o mais eu farei. Para mim, o viver é Cristo, então eu não posso viver em Cristo e estar cheio de preocupações, cheio de afazeres, cheio de coisas, a ponto de me arrancar dos cultos, dos trabalhos a Deus. A não ser que seja um trabalho, na área profissional e a firma exige que eu viaje, que eu vá, não dê tempo às vezes, mas sempre que puder eu estou aqui. Um dos sintomas para sentir o seu avivamento é você perder uma escola dominical e ficar triste. É você não poder estar no culto, viajando pela firma, mas estar lá até meio zangado. Teve que ir, compromisso, a firma, o trabalho, ganha pão, mas está lá trabalhando com alegria, com prazer, mas queria estar no culto. Não quando você se sente constrangido por não poder estar na escola dominical. Quando você fala de um culto meio de semana, você fica constrangido. Quando você não vai domingo e à noite, por um compromisso, você não vai, e você fica triste, zangado, até irado, mas não pode pecar, você está avivado. São evidências, sintomas de alguém que, como diz aqui Paulo, para mim o viver é Cristo, primeira obra, primeiro a busca ao que tudo pode, ao poderoso, depois os meus compromissos. E virando a página aqui do mesmo livro, Filipenses 1, 3, 7, o mesmo Paulo se expressa dessa forma, irmão. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. O que para mim era ganho, reputei-o por perda por Cristo. Então, irmãos, muita gente diz estar em Jesus. Mas, irmãos, qualquer coisa na vida material que o estremeça a tomar uma decisão, uma atitude, ele não tem tido essa visão que a palavra de Paulo quer dar a cada um de nós. Então, você está em Cristo, é um cristão, que é um seguidor de Cristo, está firme na rocha que é Cristo, crê que é Ele que vai te suprir. Então, por que andar tão balançado, procurando situações ao seu ver que pode te mudar, te modificar, quando às vezes é uma cilada, é um convite, a manda do inimigo da alma tirar você de um culto, de um trabalho, de uma firmeza em servir a Cristo. Então, Paulo diz, tudo que ele poderia visionar que seria ganho, ele reputou como perca. Eu vou deixar isso para lá, vai me atrapalhar. Eu vou deixar mais isso para lá, porque vai me atrapalhar na minha escola dominical, vai me atrapalhar nos meus estudos bíblicos, vai me atrapalhar nos meus cultos de adorar a Deus. Porque ele cria, e eu creio, você deve crer também, que buscando o que Jesus fala, em primeiro lugar, que é Ele,
associado à sua justiça, você ser justo, procurar ser justo, as demais coisas ele vai pela sua fé acrescentar, e porque ele prometeu, e ele promete, faz, fala e cumpre. Não é homem para que minta, nem filho do homem para que seja mentiroso. Diz e faz, promete e cumpre. Então, eu preciso agora em Jesus de algumas coisas que os meus olhos vê e que desce do sentimento ao coração e é uma emoção. Eu preciso cortar, porque a emoção me tira da razão. A razão está em Cristo, na verdade dele. E uma coisa que aparentemente é ganho, mas me roubando dos trabalhos do Senhor, me fazendo faltoso na coisa que deve ser mais importante para mim, eu preciso refletir. Porque muitos têm saído da presença de Deus, muitos têm se afastado da obra de Deus, muitos têm desviado os caminhos do Senhor por esse ganho. E está até ganhando materialmente, mas está descrescendo continuamente espiritualmente. E o pecado tem abraçado e levado para a vida da carne. Porque o que ganha por estar vazio de Deus, o outro trabalha pelos colegas, amigos e vaidades para arrastar para fora de Deus. Então, o apóstolo Paulo, com muita firmeza, ele diz, mas o que para mim era ganho, dei por perda, por amor a Cristo, que me chamou a uma grande salvação. Ele reconhece quem foi o Saulo, que viveu no corpo dele, e reconhece agora quem é Paulo, que com ele está. E ele, por gratidão, expressa algumas frases, alguns textos, contextos, né? Que, sendo vigilante no ler, você se entende. Ele diz aqui na frase primeira que eu li, assim: porque para mim o ver Cristo morrer é lucro. Agora ele veio e diz, mas o que para mim era ganho, algumas coisas até ganham na vida material, mas faz perder no espiritual. Então você tem que ter o equilíbrio. Eu tenho que trabalhar para ter o ganho, isso na minha casa, mas se esse trabalho transpassa o meu horário da escola dominical, meu horário no culto quarta-feira, meu horário no culto domingo, eu tenho que rever. O que é melhor para mim? E tomar uma atitude que venha a ser uma evidência de alguém que está agora em Cristo e quer mudar de vida. Louvado seja o Senhor. Então você possa rever. Outro versículo que ele diz aqui em Filipenses, capítulo 3 ainda, olha o que ele diz. Filipenses 3,13. Irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, avançando para que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Jesus Cristo. Irmãos, uma das evidências de estarmos sendo fiel no seguir a Cristo irmãos, estarmos inseridos nos textos com a nossa vida, praticando, não só sendo ouvinte, e exercendo os contextos, chegando a Jesus, aceitando como seu suficiente Salvador, vai ser pedido àquele ou aquela que a ele vier dizer, está nele, abrir o coração,
Jesus fala assim, ó, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Toma a sua cruz e siga-me. Então, para ser um seguidor de Cristo, de Jesus, você tem que deixar coisas para trás que te atrapalhavam, que eram amarras, que eram algemas espirituais, não permitia você ser liberal para abrir o coração para Jesus, mas agora o fez. E uma das evidências é o que Paulo coloca aqui em Filipenses 3, 13 em diante, ó. Uma coisa eu fiz, ó, esquecendo-me das coisas para trás ficaram, prossigo, ó, para frente, para o alvo, fixando os olhos lá em Hebreus 12, 2, olhando para Jesus, o autor da fé. Então, no início, por inexperiência, virão pensamentos para te fazer voltar à vida de pecado, à vida de erro, à vida sem Deus, à vida vazia, à vida sem paz, sem esperança. Mas o próprio apóstolo Paulo diz, ó, qual é o segredo para vencer essas coisas e ficar como ele, esquecendo as coisas pregressas? Ó, sujeitar-se a Deus, que é o forte, para resistir o mal, para que ele fuja de vós. Então o segredo, né, é estar sujeitando-se ao grande, ao poderoso, ao majestoso, magnífico Deus, porque todo o poder está inserido em sua pessoa e quer te fortalecer pelo seu poder. Para quê? Para resistir o mal. Ninguém, nenhum servo de Cristo, de Deus em Cristo, em si, por si mesmo, resiste ao mal, não sustenta, não aguenta. O todo poder está em Deus. Eu tenho uma gota de força como homem. Sou limitado, sou fraco, tudo posso naquele Deus que me fortalece. Em mim mesmo eu estou arrasado. Se a minha fé foi em mim, não há fé. Mas o mal, ele tem muita força. E ele é sagaz, tem seus ardis, tem paciência, tem estratégia para armar ciladas na mente, no coração, pensamento, sentimento. Se não deixar-me eu agora, como seguidor de Jesus, e digo que sou, a palavra entrar para inundar. Porque onde habitava o pecado, entrou a graça, e agora a graça tem que sobreabundar. Ou seja, eu tenho que colocar qualidade na minha entrega. Eu tenho que colocar qualidade na minha busca. Colocar qualidade no meu querer. Colocar qualidade na minha insistência de ficar em Cristo e dizer, ó, para mim o viver é Cristo, como o Paulo falou, eu morrer é lucro. Tudo, disse ele também, né? Como perca, por amor a Cristo, o seu evangelho. O evangelho é melhor e Deus é melhor do que tudo que eu pratiquei até hoje. E agora ele vem, ó, eu preciso, para mim e para você, eu preciso esquecer do meu ontem. Aquilo que eu gostava, que eu fazia, que me levava para o pecado, para o erro, ó, sai em nome de Jesus. Vem, Deus, com a sua glória, seu poder, e me enche para a tua glória. A ti o meu louvor, minha adoração e minha exaltação, toda a minha honra. E ficar no Senhor. Se é do Senhor, é do Senhor. Se não é do Senhor, então é do mundão. A chamada é para mudança, a chamada é para transformação, a chamada é para restauração, a chamada é para restituir do cargo que sobrou, na volta agora ao Pai, Criador, que é Deus, que te fez perfeito, e você está voltando para Ele em caco, e graças a Deus que Ele recebe e vai te montar novamente, para fazer um vaso novo. Ele vai te mandar na casa do oleiro, para você observar como é feito. E você, como o vaso foi espedaçado, e ele vai fazer um vaso novinho.
tirar o trincado, o rachado, havendo qualidade na sua entrega, na minha entrega, na entrega de cada um particularmente, para quando se unirmos coletivamente, né, haver avivamento, haver despertamento, haver ação do Espírito Santo, haver um mover de Deus no meio de cada uma das congregações. Mas tem que ter essa condição. Ele diz aqui, irmão, no capítulo 3, versículo 16, assim, ó. Mas naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Então, onde já chegamos? Em Deus, né? Bom seria se todos sentissem o mesmo, mas não é assim. Mas oramos, né, para que a direção, com o trabalho, estudos, venham nos impactar como servos e sejamos um corpo, uma igreja, que todos tenham um pensamento pelo menos próximo do outro pela palavra de Deus, dado pela liderança. Porque a liderança é o fator que, pelo Espírito, move a igreja, marcando trabalhos, consagrações, reuniões, estudos, cultos, trazendo pregadores diferentes, tirando aquela coisa rotineira, quebrando essa coisa rotineira, né? Trazendo pastores de fora, pregadores de fora, para quebrar um pouco aquela rotina. Louvado seja Deus. Então, é com esse sentimento, é com essa condição que devemos estar. Diante de Deus, querendo se entregar, querendo se colocar nas suas mãos. Alguém, né? Alguém que possa estar nessa situação, acerca do que eu vou ler agora, e diz assim a palavra. Filipenses 4:12, né? O 13 é muito difundido, né? Mas o 12 nem tanto. E o 12 diz assim, ó. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como padecer necessidade. Aí vem o 13, né, muito famoso. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, irmãos, quando Paulo diz tudo posso naquele que me fortalece, é para você parar, e eu, e nós, e procurar interpretar. Ele diz que ele tudo pode. Não é como eu vejo muitos dizer, eu tudo posso. Não. Tudo posso, mas ele dá a receita completa, naquele. E a pessoa do naquele que ele fala é a pessoa de Deus. Ele reconhece ali que Deus é o poderoso, é o majestoso, é o grande, é o forte. Nele está o querer, o efetuar. É um Deus que ajunta onde não espalha, traz existência pelo poder da sua palavra. É um Deus que colhe onde não planta, traz existência pela sua palavra, faz acontecer. Então, de tudo posso, naquele, porque está aqui um homem de Deus, Paulo, servo do Senhor, experimentadíssimos em lutas, batalhas espirituais, escassez de alimento, fome momentânea, vontade de comer uma coisa não pode, vontade de ter o que queria fazer não pode. Mas antes
Para poder ele dizer isso aqui, o 13, ele viveu o 12. Ó, sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como pode ser necessidade. Chegou a maturidade do apóstolo Paulo. No apóstolo Paulo. Hoje, irmãos, hoje nós temos a Bíblia que nos diz que não é pelos meus pensamentos, nem pelos meus caminhos, mas é pelos pensamentos de Deus revelados na palavra em praticar. E eu preciso estar no caminho do Senhor, porque os meus pensamentos e os seus, os meus caminhos e os seus não são no Senhor. Diz a palavra que ele tem a sora de agir. Resta a mim estar em comunhão, me separando, consagrando, jejuando, buscando e pleiteando a Deus acerca dos meus desejos, meus sonhos, que Ele só vai fazer segundo a vontade dEle, se for querer dEle. O não de Deus é o não de providência. O não de Deus te livra de um buraco, de tropeçar, de fazer a coisa errada mais na frente. Na hora não entendemos que fomos zangados porque foi não, mas o não de Deus é um não para a salvação. Então, Paulo está dizendo aqui, irmãos, da sua condição. E hoje, irmãos, nós temos pessoas fazendo votos de qualquer jeito, de qualquer maneira, sendo até mal instruído pelos ministérios que frequentam, onde congrega. Hoje nós temos pessoas que congregam em um lugar e faz campanha de manhã no lugar. Não é absurdo meu, não, é verdade. Meio-dia no outro, à tarde no outro e à noite no outro, irmão. Irmãos, basta servir a Deus e se manter avivado e estar cumprindo a palavra, que as promessas virão a você, as bênçãos virão a você. É a promessa do Senhor. A pessoa quer apressar a ação de Deus com a campanha. E diz lá o homem chamado o nome de Deus, ó, campanha de 7 semanas, libertação total. A Bíblia não diz isso. Campanha de 7 semanas. Mudança total. E tem aquela mais imediatista. Campanha de 7 dias. Mudança de vida material. E a Bíblia, irmão, não diz isso, mas tem muitos espertalhões por aí e casas abertas com o nome de casa de Deus, e as pessoas vão e se entregam naquilo e se emaranham naquilo, e aí às vezes nem sempre tem ali a mentira, o engano. Então, como frequentar esses lugares sem você conhecer a base da palavra? A Bíblia não diz que é em 7 dias. A Bíblia não diz que é em 7 semanas. Ah, mas a mulher de Jericó foi. Mas foi um caso de Deus. E Deus é verdadeiro. Quantos homens aí com o nome de Deus, vestido como Deus, paletó de gravata como obra de Deus, e não tem nada de Deus. Só quer saquear você na campanha e nos sacrifícios e nos votos. E você não para ir na escola dominical, não estuda a palavra, você vai estar sendo ludibriado, enganado. Tudo posso em Deus. Humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor, e a seu tempo ele vos exaltará. Não é de qualquer jeito. Irmãos, tem gente que diz estar em Deus, frequenta uma igreja, que ela quer vender um terreno de 100 mil, um exemplo, um terreno, uma casa de 100 mil, e depositar aos pés do Senhor. 100 mil. Em troca de uma benção. Mas a Bíblia não diz que é assim. Porque ela não quer congregar. Ela não quer paulatinamente aprender de Deus. Escola dominical, estudo bíblico, culto da palavra, culto do meio de semana, culto do domingo, escola dominical. Viver
nessa boa rotina de estar sempre indo à casa do Senhor. E muitos até estão fazendo onde se age assim em nome de Deus, e Deus não está nisso, e depois pede de volta, se arrepende. Aí é dito para elas, você não teve fé, você não agiu com a fé, mas já perdeu a sua porção que você deu. Porque não parou para ter a disciplina de botar a Bíblia na mão, sentar na mesa e ler a palavra, ler a palavra. Louvado seja o Senhor. E por isso estão desiludidos com Deus, tristes com Deus, quando não aprendeu de Deus, tem Deus na boca, fala o nome de Deus, fala de Jesus, mas não para para poder estudar a palavra. É de mão dada com a outra irmã, muito amiga, e campanha aqui, campanha lá, campanha aqui, campanha lá, e andando, como perdida, como outrora, sem Deus. Então é preciso haver equilíbrio, buscar ter domínio próprio, buscar fazer isso acontecer, e isso vem com oração e com querer estar na direção do Espírito Santo de Deus. E uma verdade eu digo a você, onde você congrega, influi muito para você ser organizado ou não. Uma vez falaram comigo, numa conversa, que eu falava sobre as coisas de Deus que se direita, E falaram comigo, Juarez, não tem igreja perfeita. Eu concordei, é verdade, não tem igreja perfeita. Porque onde eu botar o meu pé, a imperfeição está lá, eu sou imperfeito. Mas existe igreja ética, igreja que te passa uma postura, passa uma ética, passa equilíbrio, passa domínio próprio, passa temperança, porque você vê a organização. Não existe igreja perfeita, amém, mas igreja organizada existe. Hora para começar, hora para acabar, tem um porteiro na porta. Você vê na igreja a organização, tudo funciona. E isso traz paz para quem congrega ali, traz equilíbrio. Os cultos não é a base de campanha. Os cultos não são a base de sacrifício. Mas os cultos, os trabalhos, eles são firmados na intenção primeira de adorar a Deus. Levar ali, Senhor, eu vou chegar lá com minha honra a Ti, minha glória a Ti, meu louvor a Ti. Tudo que eu posso honrar é a Ti. Tudo que eu posso glorificar é a Ti. Então, Deus, eu entrego a minha honra, minha glória e meu louvor. Os meus olhos é para Te ver, meus ouvidos para Te escutar, minha reverência para se curvar a Ti e dizer, Senhor, a minha honra, a minha glória eu Te dou. Mais a ninguém. É isso que Deus quer. Aí o mais vai ser acrescentado. E aí, por não estudar a palavra, a pessoa está em campanha, está em sacrifício, está subindo morro, subindo monte, descendo monte, com pessoas que parecem às vezes ser de Deus e não são, ou já foram, só tem imagem que foi e não é mais, e você está ligada na pessoa, amarrada, às vezes presa, não faz nada sem ela, sua irmã virou um guru, seu irmão virou um guru para você espiritual. Você não faz nada sem ele falar sim. E se ele fala não, você não faz. Irmãos, a amizade é muito bom, mas cuidado para não fazer do seu amigo irmão o seu Deus. Deus é Deus, o amigo é amigo. E muitos amigos têm tirado o amigo da direção de Deus porque o amigo tem que ir atrás do amigo. Você tem que amar seu amigo e ficar perto de Deus. Você tem que amar seu amigo e se amarrar a Deus. Tem que amar seu amigo e se algemar a Deus. Deus que é justo, que é fiel, que é misericórdia, que é bondade. O amigo, hoje está bom, amanhã está ruim. Hoje está em Deus, amanhã não quer ser de Deus. Hoje está em Deus, amanhã está em pecado. Vigia. Não vai pro buraco junto, não. Fala a verdade para ele, chama a atenção dele em humildade, em amor e mansidão, mas repreende em nome de Jesus. Não vou com você no meu